Olá, camaradas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos falar sobre a última polêmica do MBL, né? O MBL, como de praxe, está aqui mentindo, atacando o padre Júlio Lancelotti. Logo o MBL, logo a direita, que vive acusando a esquerda de perseguir os cristãos. E o que eles estão fazendo? Perseguindo o único cristão que realmente faria o que Jesus faria: estar com os pobres. Se tem alguém, se tem um padre que tá certo, que leu a Bíblia, entendeu e está fazendo o que Jesus falou que era para fazer, esse padre é o padre Júlio Lancelotti, tá? E o MBL, que já vem fazendo isso há muitos anos, continua atacando a honra do padre Júlio e foi postado, né, na última semana aí, por um tal perito bolsonarista, que inclusive estava aí nos acampamentos bolsonaristas, provavelmente estava ou rezando para pneu ou pedindo ajuda alienígena. E segundo esse perito, o vídeo o suposto vídeo de pedofilia que comprovaria uma suposta pedofilia do padre Júlio era verdadeiro. Mas vamos falar sobre isso no decorrer do vídeo. Vamos aí pro vídeo. Então, é o fim do Júlio Lancelotti? Esquerda desesperada. Será que é a esquerda que está desesperada? Ou será que é o MBL que está tão desesperado que precisa ficar inventando coisas? Bom, se bem que eles sempre inventaram coisas, sempre mentiram, né? Não esperamos nada diferente do MBL. Se que a briga que envolvia um certo padre chegou no seu clímax. Há uma guerra de perícias, há uma discussão muito grande. E há um grande alvo por parte da esquerda. No caso, o padre em si, que é acusado de coisas um tanto quanto graves. Não, o Movimento Brasil Livre. Vamos entender essa treta? Eu vou abrir coisas... Por que será? Quem é que tá realçando esse debate? Quem é que está acusando, né, o padre Júlio Lancelotti de pedofilia? Se não é o Kim Kataguiri, se não é o Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, se não é o MBL. Aqui pra vocês que nem vocês, eu nunca falei antes em nenhum outro vídeo. Então é importante que você assista até o fim. E aí, tire sua conclusão. Roda a vinheta. Ai, ai. Meus amigos, antes de continuar, uma dica para renovar a nossa timeline do problema. Não. No máximo, a gente já sabia que ele era um padre nem a favor desse sujeito. Pra vocês entenderem a timeline do problema. Nós nunca tivemos nada contra nem a favor desse sujeito. Na verdade, a gente comentava sobre ele. No máximo, a gente já sabia que ele era um padre petista. Coisa que ele sempre foi. Ele é um padre do PT. Ele também é um padre com posições um tanto quanto estranhas, né? Um cara muito heterodoxo dentro de qualquer doutrina séria que você possa ter na Igreja Católica. Mas tudo bem. Eu, pessoalmente, já tinha lido muitas matérias, especialmente as que o Reinaldo Azevedo fez anos e anos atrás, tratando dessas histórias mal resolvidas sobre ele e jovens, tá? Ações que tem, uma pajeiro que ele deu, que ele estava sendo subornado por um jovem, a história toda é muito estranha. Então, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu sei que, enfim, são histórias que se você entra no processo de ler, você ficaria enojado. Mas eu não vou entrar em detalhes, eu já apenas sabia disso. Arthur, no ano de 2020, foi pré-candidato a prefeito de São Paulo. E quando pré-candidato, ele começou a pesquisar os temas. Um dos temas foi o centro. E a gente descobriu, coisa que todo mundo sabe, que o centro de São Paulo não apenas tá um nojo, e que há uma conexão entre moradores de rua, ONGs que recebem dinheiro da prefeitura. Tem ONGs que não recebem dinheiro da prefeitura, mas fazem captação privada, especulação imobiliária. E também a própria Cracolândia, a gente que defende Craco resiste. Então existe uma interconexão numa tomada do centro por parte de moradores de rua e do crime e de ONGs e figuras como esse próprio padre, que exercem um papel político na região, impedindo, veja só, o poder público de tomar qualquer medida para resolver o centro de São Paulo. E quais foram as medidas que principalmente a prefeitura de São Paulo tentou fazer nos últimos anos? Quais foram essas grandes medidas, né? Expulsar a população e jogar para outros bairros? Essa é uma das grandes medidas da prefeitura de São Paulo. Queria arrumar o problema? Sério? São Paulo não é uma cidade qualquer. São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul do mundo. São Paulo deveria ter um centro vivo, pujante, comercial, limpo, com as pessoas ganhando dinheiro, comércio vicejando, estudantes pra lá e pra cá. É a vitrine da cidade, o centro. Mas não. O centro de São Paulo é um lugar onde os paulistanos têm vergonha.
E se qualquer prefeito tenta fazer qualquer coisa, ele é barrado na hora por uma instituição que é o Padre Júlio Lancelotti. Nós fomos pesquisar, o Arthur pesquisou, e aí começa a ouvir de todo mundo na rua histórias das mais estranhas sobre o padre, sobre as estranhas predileções. Começa a ouvir na rua, né? Ou seja, o que ele tá te dizendo? Ele tá te dizendo que o MBL ouviu fofoca e a partir dessas fofocas eles acusam o padre Júlio Lancelotti. É isso que ele tá me falando até o momento. Desse sujeito. E aí, um belo dia, mandaram pro Arthur Duval o vídeo, esse vídeo que ficou famoso. Mandaram pra ele, falaram, ó, essa história aqui é real e tal, isso aqui é grave. E isso vai na mesma linha de todas aquelas acusações passadas que esse sujeito já recebeu. O Arthur viu, todos nós vimos o vídeo, enfim, ele tá no Twitter e teve gente que já botou no X-Vídeo, isso aí já, né, o vídeo é nojento, né? O vídeo, ele vai na linha de que o suposto padre está conversando com um jovem, menor de idade, por vídeo, e ele começa a fazer atos libidinais dentro de uma espécie de uma sacristia. E o cenário, no fundo, é literalmente um lugar onde ele já deu entrevista e gravou vídeos, um lugar que ele frequenta, aparentemente. Pois bem, a gente viu aquilo e falou, cara, isso aqui é bizarro, vamos fazer uma perícia. Porque pode ser mentira. Pode ser alguém que é inimigo do padre querendo botar a gente no meio. A gente não vai ficar se envolvendo numa mentira. Arthur? Não. O MBL não vai se envolver em mentira. Sério, MBL. Logo vocês que tinham blog jornalístico que utilizavam para atacar adversários políticos, independente se notícias eram verdadeiras ou não, isso dito por próprio ex-integrantes do MBL, por favor, né? O Duval, do próprio bolso, pagou uma perícia com o perito Onias, que é um perito famoso, já trabalhou no governo e tal, e a perícia falou, é verdade, é o padre, não há alterações no vídeo, tal. Arthur comunicou, ó, isso aqui. E ele foi alvo de inúmeros ataques. Pra vocês, toda vez que o Arthur abordava, não isso, mas qualquer questão envolvendo o padre na campanha, como por exemplo, o domínio que o padre exerce no centro de São Paulo, o Arthur era condenado automaticamente. O vídeo com a perícia foi enviado para todos os veículos de imprensa de São Paulo e do Brasil, e adivinha, ninguém fez nada. Ele foi enviado inclusive para sites bolsonaristas, ninguém fez nada. Influenciadores católicos, bolsonaristas, ninguém fez nada. A Arquidiocese de São Paulo recebeu os vídeos em 2020, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. E pelo contrário, a defesa desse cara era uma das coisas mais impressionantes que a gente já viu. Nada, absolutamente nada contra esse sujeito andava. A gente falou, gente, estamos enfrentando aqui, parece assim, o bichão. O cara é o cara mais, com as costas mais quentes que existe. Nem vale a pena ficar nessa briga, a gente tem mais o que fazer. A gente tinha uma campanha, prefeito, pra tocar. E a nossa parte estava feita. O Arthur recebeu um vídeo, ele periciou. Olha como eles são bonzinhos. Competente e nunca divulgou o vídeo. E essa é a parte mais importante. O Arthur foi vendido como um demo. Não, peraí. Você tá me dizendo que vocês enviaram o vídeo com a suposta perícia pra todo mundo? Dos petistas aos bolsonaristas, dos católicos aos evangélicos. E agora tu tá me dizendo que vocês não enviaram o vídeo pra ninguém. Pô, não entendi. O Arthur foi atacado de todas as maneiras e nunca divulgou o vídeo do padre. Ao mesmo tempo, o padre nunca processou o Arthur, dizendo que o Arthur tava mentindo, que o Arthur forjou o vídeo. 1 ano ou 2 anos mais tarde, veio uma matéria da Piauí querendo dar a entender que nós... Olha essa fotinha aqui, ó. Tá vendo essa fotinha aqui? Isso aqui é quando Mamãe Falei, né? Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, e o Renan Santos, né? O burguês do MBL, foram pra Ucrânia fingir que estavam fazendo coquetel Molotov nessa foto. Eles tiraram foto do lado de garrafa pra fingir que estavam fazendo coquetel Molotov, tá? E na verdade o que eles estavam fazendo? Turismo sexual. É o que, né, o Arthur publicou no seu áudio. Publicou não, né? Mandou no grupo de amigos e o áudio vazou. É isso que, segundo eles, o Renan gosta de fazer. O Tour de Blonde. Tá certo o Jones Manuel quando taxa de tarado de Kiev. Tá corretíssimo. Matéria da Piauí querendo dar a entender que nós forjamos o vídeo, né? Como base, eles queriam construir a ideia de que
Nós tínhamos um estúdio para edição de deepfake, sendo que tecnologia de deepfake é uma tecnologia recente, o vídeo é de 2019, e a tese deles é que o Guto se passou, e a tese ela era baseada no depoimento de um cara que, na própria matéria, dizia que ele tentou um cargo no mandato do Rubinho, que então era do MBL, e não conseguiu. Ou seja, o cara não consegue um cargo, que ele queria um cargo de mais ou menos 10 mil reais, não conseguiu, e aí, portanto, ele vai denunciar algo sem nenhuma prova. Obviamente, a Piauí trata aquilo como se fosse um fato em si, uma verdade, né? Não, isso aqui é um fato dado. O cara denunciou o Guto e ainda fala que ele queria um cargo com 10 mil reais. Mas, né, a gente olhou e falou assim, gente, isso é mentira. E ficou por isso mesmo. Mas é pra esquerda e pros defensores. Tá, peraí. Agora te lanço o mesmo argumento que tu lançou pro padre. Por que vocês não entraram na justiça contra a Piauí? A Piauí não tá mentindo? Esse cara não tá mentindo? Pô, procura teus direitos, ué. A justiça tá aí pra isso, ou não? Não, está comprovada a mentira. A questão é que no final, agora, de 2023, voltou a andar esse assunto do padre, veio à tona esse assunto, por conta de uma CPI que estava sendo convocada pelo Rubinho, lá pela Câmara dos Vereadores de São Paulo. O padre, ele ativou todos os seus defensores, e volta a falar, foi do presidente Lula, a Janja, ministros do STF, ministros do governo federal, artistas, jornalistas, todo mundo, padre, até que, pelo segundo Réveillon, vazam o vídeo do padre nas redes sociais. Aí as pessoas começam a falar, ok, parece ser ele, e viralizou bastante. Veículos de imprensa começam a se falar, mas eles têm medo de entrar, e isso é uma verdade, a imprensa tradicional tem medo, ela finge que o assunto não existe. A revista Oeste, nesse ínterim, faz e pede uma perícia, contrata o perito, e o perito... Será que é a revista Oeste, né? Não sei se vocês conhecem, claro que vocês conhecem a revista Oeste, né? Mas Oeste não é à toa, tá? Eles se chamam Revista Oeste porque eles queriam estar nos Estados Unidos. Porque eles acreditam que eles são o Ocidente, que eles são ocidentais, que eles representam ideologicamente o Ocidente. Tá? Essa é a Revista Oeste. A revista liberal, que tá escrito isso na própria revista, né? Tu pode ir lá ver, é só entrar no Quem Somos, que tu vai ver o porquê que o nome é Revista Oeste, quem é a Revista Oeste, tá? E o porquê que o MBL gosta tanto, porquê que eles se gostam, né? Testa que o vídeo é verdadeiro. Paralelamente, o site Fórum, um site de notícias falsas ligado ao governo federal, ele vai e não é que faz uma perícia, ele pega um perito que faz um documento. Tá, não, vamos lá então, né? Então, só um minuto, eu até deixei preparado aqui, né? Revista Fórum, inclusive, que ele diz que é um site de notícias do governo Lula, né? Mas antes, vamos ver aqui, ó, no Instagram, no perfil do Resistência Tripalium. É isso. Ó, esse é a foto do tal perito. Este é o perito que esteve em acampamento bolsonarista. Isso, né, já dá algum ar de suspeição em tudo isso, né? Já pode-se começar a duvidar do perito, porque, né, obviamente ele é parcial, não existe imparcialidade, mas vamos lá. Padre Júlio, perícia demonstra farsa do vídeo pode levar criminosos à cadeia, veja na íntegra. Mário Gaziro confirma que vídeo que acusa religioso de pedofilia é falso e desmonta laudo de 2020 apresentado por bolsonarista Rafael Moreno, que divulgou as imagens em meio à tentativa do fundador do MBL, Rubinho Nunes, de emplacar CPI. O resultado da perícia encomendada pela Fórum e o jornal Estado de São Paulo ao professor de Engenharia de Informação da UFABC e instrutor de computações forenses no MBA de Segurança de Dados da USP, Mário Gaziro, é contundente afirmar que é falso o vídeo divulgado por bolsonaristas e apoiadores do MBL para acusar o padre Júlio Lancelotti de pedofilia. As evidências indicam que os vídeos e montagens não pertencem ao suposto acusado, padre Júlio Renato Lancelotti, após constatação de montagem sobre o vídeo para simular videochamada, diz a conclusão da perícia. Tá? Deixa eu ver na íntegra. Vamos ver a perícia. Parecer técnico, tal, consulentes, Santo André, 15 de janeiro de 2024. Núcleo de computação forense aplicada. Tá? O FABC. A menos que
sei lá, esse professor da Universidade Federal do ABC esteja errado, ele seja um petista maluco que vai botar toda a reputação do trabalho dele de provavelmente anos em risco por causa de um padre que talvez ele nem conheça. Ou a outra opção é que o bolsonarista maluco que reza pra pneu na rua, que pede ajuda, né, intervenção espacial extraterrestre, tenha falsificado, né, ou tenha sido completamente parcial no seu parecer técnico. Tosco falando que não é, mas a perícia em si não há. Não há uma perícia em si. Tanto que é o que tem menos páginas. Ele fala, por exemplo, que ele erra a data de quando foi feito o vídeo. Vamos ver. Do elemento pericial de seus entornos, atendendo a solicitação, foi analisado um vídeo referente a uma montagem com sons, fotos, trechos, vídeos e trechos, com duração de 1 minuto e 47 segundos, a qual trazia fotos públicas do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do padre Júlio Lancelotti, com trechos de um vídeo supostamente atribuído ao padre em questão e com acusações graves de pedofilia, sendo que os trechos de vídeo utilizados nessa montagem já foram, no passado, produto de uma perícia bastante incipiente e contratada de forma particular, cujo laudo foi emitido em 31 de outubro de 2020 pelo perito aposentado Onias Tavares de Aguiar. Este homem aqui, tá? Do contexto, logo no início do ano de 2024, antes dos eventos... Vamos ver... Das fontes do material. A videomontagem foi divulgada no dia 5 de janeiro de 2024 nas redes sociais, no Twitter, eu não vou chamar de X, foda-se, na conta do ex-candidato Rafael Moreno, conforme mostra a imagem abaixo. Esse aqui é a fake. Embora no momento da omissão desse laudo, a fonte original na rede social não esteja mais disponível, por infringir regras da plataforma como exibição de nudismo adulto, a videomontagem foi digitalmente armazenada pelos pesquisadores através pela plataforma Verifact, a qual realiza o registro de validade das informações em redes sociais para uso em finalidades jurídicas e forenses. Tá, vamos à análise. Cadê o cara análise? Então, muito extenso, pouco significativo. Sem respaldo técnico. Tá, vamos ver. O vazamento do material se deu também no X através do canal Space Liberdade, com mais de 500 mil de visualizações no primeiro dia, conforme... O link para obtenção do arquivo do laudo já não está mais disponível no momento da criação desse laudo, embora o post na rede Twitter ainda esteja ativo. Notar que se trata de um novo canal criado pelos mesmos autores de um canal anterior, já fechado anteriormente por ordem do STF, como eles mesmos comentam na descrição do canal. Space Liberdade. Bomba, segundo o laudo do perito Onias Tavares, né? São reais. Como se trata de material muito extenso e pouco significativo, principalmente chegar à conclusão precipitada e errônea sem respaldo técnico do material investigado para tal, vamos replicar aqui apenas trechos mais importantes a ser comentados e devidamente justificados, informando quais os erros cometidos pela perícia na época. Quem tiver interesse em analisar o material original do lado de 2020 pode entrar em contato direto com o perito que redigiu, Onias Tavares de Aguiar, cujas informações de contato são públicas e facilmente localizadas na internet. A metodologia consistiu em 3 elementos centrais: analisar o vídeo montagem apresentado em busca de provas forenses de edição, estabelecer a data de criação do suposto vídeo original utilizando nas montagens, analisar o laudo de 2020. Vídeo montagem. Subtemos o vídeo montagem exibição no X, em 5 de janeiro, a técnica padrão ouro de verificação de artefatos de recompreensão. Conceituadamente, o método forense mais indicado para a determinação se houve manipulação digital do material após sua geração original, conhecido como ELA, Error Level Analysis, do inglês, análise de nível de erro. Essa aqui é a fonte. Data de criação do suposto vídeo original. Embora a montagem julgada em 5 de janeiro de 2024, em uma época na qual as ferramentas tecnológicas para a criação de vídeos e imagens para algoritmos de aprendizado de máquinas, chamados deepfakes, já estarem bastante acessíveis e populares nos dias de hoje, notório que por seu conteúdo e inspeção visual que o material utilizado nessas montagens foram os mesmos provenientes do lado de 2020. Devemos então encontrar elementos que indiquem quando foi a data de aproximação da criação do material alvo do lado de 2020 a fim de determinar uma janela de tempo atribuída. Vamos à análise do dado. O laudo de 2020 apresenta uma conclusão no qual atesta, sem margem de dúvidas, que a pessoa no vídeo se trata do padre Júlio
Renato Lancelotti. Após uma verificação inicial desse laudo, notamos que, embora tenha sido emitido em 2020, época na qual o advento da produção de vídeos e imagens com tecnologia deepfake já era amplamente disseminado pela internet, né? Diferente do que o Renan falou. O Renan falou que não, nessa época não tinha deepfake. E sim, já existia deepfake em 2019. Nenhuma única palavra em todas as mais de 170 páginas fizeram qualquer menção à possibilidade ou não do uso de tecnologias de deepfake em suas análises, o que de imediato coloca a conclusão obtida em suspeição, visto não ser possível emitir parecer conclusivo a partir do ano de 2019 sobre autenticação biométrica por vídeos, sem descartar o primeiro uso dessa possibilidade. Aplicando nossa metodologia na ordem como foi apresentada na sessão anterior, a primeira análise realizada foi de busca de artefatos de edição na videomontagem. Um fato muito pertinente a ser esclarecido é que todas as redes sociais, X, Instagram, Meta, etc., preservam quaisquer artefatos de compressão oriundos das imagens e vídeos recebidos em seus usuários, pois não seria viável comercialmente utilizar tempo de computação em nuvem para recomprimir um material que já foi devidamente comprimido na fonte de origem. Dessa forma, o vídeo editado em computador celular e enviado para essas redes sociais vai preservar suas características forenses que permitem identificar traços de edição ou adulteração. Dito isso, submetemos um dos frames referentes ao tempo de 1 minuto e 23 segundos de videomontagem em questão para análise ELA 95%, utilizando uma ferramenta online, que está aqui, sendo que nesse frame foram constatados resquícios de edição e montagem em duas partes. Nas mensagens superiores do frame, o que já era de se esperar, pois é comum inserção de textos sensacionalistas nesse tipo de material, o que deveria gerar artefatos. E o fato gravíssimo que descobrimos, no qual o ícone da chamada do WhatsApp, indicado pela seta, em que tratava também de uma inserção digital, ou seja, determinamos de forma categórica que o videomontagem se tratou de uma falsificação para simular uma videochamada. Atenção e o coisa de videochamada, né? Suposto videochamada. Poderia ter sido obtido por meio de tecnologia do deepfake na época do seu produto. Extraímos do laudo 2020 já na peça 1 do exame forense realizado pelo perito Onias Tavares, apresentado em sua página 5, a qual traz a data de 3 de outubro de 2020 nos arquivos periciados por ele. Aqui, ó, 3 de outubro de 2020. Criado, modificado, acessado. Usando o ano de 2020 como base, procuramos por ferramentas de criação de deepfakes dessa mesma época e encontramos a Deepface Lab, uma ferramenta que começou no início de 2018, mas se tornou bastante madura e estável nos anos 2020. Ou seja, novamente, o Renan Santos está mentindo. Em 2019 já existiam deepfake, a qual poderia eventualmente ter sido utilizada para forjar a aparência do padre Júlio Lancelotti. Sobre os vídeos em questões, uma vez que os mesmos foram... A figura a seguir destaca que a ferramenta adotada se enquadra no período do tempo de produção do material dos laudos em questão através da página pública do portal GitHub. 6 anos atrás. Passamos então à etapa da nossa análise, na qual o objetivo seria criar um novo deepfake a partir do material público do padre e de uma outra figura pública conhecida, utilizando para isso uma tecnologia de software e hardware disponível em 2020. Utilizando um processador i30 de terceira geração, 16 GB de RAM, DDR3, que é velho, e uma Titan XP, uma placa de vídeo. Treinamos o algoritmo por 9 horas e meia. O resultado pedido pode ser ilustrado por um dos frames abaixo, extraído do vídeo de 20 segundos produzido nesse experimento, no qual substituímos o rosto do padre Júlio Renato Lancelotti pelo rosto do ator de Jornada nas Estrelas, Patrick Stewart, usando apenas equipamentos e software disponíveis no ano de 2020, época da produção do laudo questionado. Embora as ferramentas dessa época, ao contrário das atuais, pudessem oferecer indícios visuais de adulteração digital ou falsidade ideológica, um artifício muito comum aos falsários desse período era justamente aplicar filtros gaussianos com o intuito de borrar as imagens produzidas por geração de tecnologia deepfake e assim tentar disfarçar sua origem real. Salvo alguns trechos com maior nitidez e que não apresentavam rosto e corpo em conjunto, passivo de montagem manual e edição simples, os trechos do vídeo periciado em 2020, nos quais são apresentados o rosto e corpo, são todos, sem exceção, borrados,
como apresentaremos as figuras das páginas a seguir antes da conclusão. Perícia, frame 261, borradíssimo. Personagem manuseia o celular e mostra o rosto ainda que desfocado, consciência que a falta de foco não é intencional. Furinho no queixo. Mais uma vez, imagem desfocada. Portanto, as evidências indicadas é que os vídeos e montagens não pertencem ao suposto acusado, para Júlio Renato Lancelotti, após constatação de montagens sobre vídeos para simular videochamadas. Tais vídeos ainda poderiam ter sido elaborados com tecnologia de deepfake, dada a grande oferta de material público com o rosto do padre, suficiente para treinar um sistema de direção. Ou seja, gente, é falso, tá? É falso. A justificativa do período anterior, o Enias Tavares de Aguiar, lá 2020, de que as imagens em seu laudo foram desfocadas por baixa resolução do celular de origem, visto que o material em se tratou da filmagem de um celular, o qual exibiu os supostos vídeos, o que na verdade também é um artifício para ocultar rastros digitais forenses, sem fazer qualquer menção ao fato da técnica de borramento ser um indício cabal da tentativa de ocultação da geração por tecnologia de fake. Olha, veja o que ele está dizendo aqui. Eu sou completamente leigo, né, nessa área. Eu jamais saberia que borrar, né, a imagem é um artifício para ocultar rastros digitais forenses, tá? Jamais saberia disso. Agora, um perito que se diz um perito de excelência, né? Um grande profissional que já trabalhou em diversos casos, né? Que já trabalhou para a justiça, que nem diz o Renan Santos. Que provavelmente, quando ele diz que trabalhou para a justiça, ele deve ter periciado alguma coisa em processo judicial, tá? Que ele é contratado, ele não é necessariamente um concursado, tá? Eu, como leigo, jamais saberia. Mas esse Onias, que é um perito, ele deveria levantar isso, né, e colocar no seu laudo. Assim como o professor aqui está dizendo, né? Sem fazer qualquer menção ao fato da técnica de borramento ser um indício cabal da tentativa de ocultação e geração por tecnologias de deepfake, como apresentado nesse laudo em detalhes. Invalida por completo seu laudo, o qual determina aqui, nessa nova perícia, ser sem valor forense ou, por sua vez, sem valor jurídico. Ou seja, se num processo judicial, tá, é acostado aquela perícia e é acostado essa perícia aqui, qualquer juiz vai decidir por tornar, entre aspas, vencedora, tá? Essa perícia. Pela falta de rigor técnico da primeira perícia, tá? E essa falta de rigor técnico eu não tenho dúvidas de que foi intencional. É intencional, tá? Este é o perito. É o perito que tem vídeo aí no Twitter se gravando em acampamento bolsonarista. Então, sim, o Renato Santos é um mentiroso. Dele, assim como o VL. Que o Greenhalgh se torna advogado do padre, a perícia dele vai muito mais servir como uma tentativa de gerar fumaça do que qualquer outra coisa. Porque qual é a defesa que o Greenhalgh tá fazendo do padre? É o seguinte: tem laudo falando que é verdade, tem laudo falando que é mentira, então, né? Então não é nada, né? Porque tem essa confusão. Laudo hoje tem laudo pra qualquer coisa. E aí, os defensores do padre, e este é o ponto mais interessante, meio que tiram o pé, depois do laudo da Oeste, e só resta uma militância em rede social atacando sem parar o MBL, porque parece que eles acharam, acho que vamos atacar o MBL, que é o MBL que tá tocando isso, sendo que não é. E aí ataca a Amanda, ataca o Kim, ataca... Vamos ver se não é? Vamos entrar no Twitter rapidão. Eu quero ver uma coisa, vamos ver se não é. Vamos procurar Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, deputado, né, do MBL. Vamos ver.
MBL, segundo Revista Oeste, o trabalho de dois peritos confirma que é o padre Júlio Lancelotti que aparece em vídeo. Ah, então vocês não estão, né, nessa cruzada contra o padre. Mas, não, pera aí que eu tinha visto. Aqui, ó. Rapidão. Kim Kataguiri. Ó, vamos ver. Não precisa nem descer muito. Kim Kataguiri, né? Pois é. Mas ainda... Vamos ao Mamãe Falei. Vamos ver. A verdade sobre o padre da esquerda. Exposed. Sério, Renan Santos. Sério. Mentiroso. Eles estão atacando todo dia, achando que isso é uma grande articulação do MBL ou tentando abafar o assunto, cancelando o MBL. Mas não tá rolando. Por diversas razões. Primeiro porque o MBL não tem a brecha que eles imaginam pra eles nos atacarem e gerarem um dano. Hoje estão atacando o Kim, por algo que o Kim não fez. Amanhã, sei lá, vão me atacar. Depois de amanhã vão falar que o Arthur soltou o áudio da Ucrânia. Eles estão desesperados. Só que as coisas com relação ao padre estão andando. E mais, o que restou na defesa, agora que as coisas estão andando, é só um núcleo de gente produzindo notícia falsa. Cadê o Boulos defendendo o MBL? O Glauber Braga, deputado do PSOL, apagou os seus comentários defendendo o padre. E é um sentimento geral de tirar o pé. Afinal de contas, estamos em 2024, ano eleitoral. E aí todo mundo vai tirando o pé, o padre vai ficando meio que sozinho, e as costas quentes ele não ficam tão quentes assim. Porque vai parecendo que, né, de acordo com as perícias, tem algo muito estranho aí no comportamento desse senhor. A Arquidiocese de São Paulo recebeu agora a denúncia. E pela primeira vez... Olha como eles são sensacionalistas e mentirosos. A Arquidiocese de São Paulo decide receber denúncia contra padre Júlio Lancelotti. Meu Deus, eles receberam uma denúncia? Tá, e aí? O que uma coisa tem a ver com a outra? Receber uma denúncia, tá? Não é confirmação de que a denúncia é real e que o padre é culpado. É literalmente a mesma coisa de tu estar sendo investigado pela polícia. Estar sendo investigado pela polícia, ser réu num processo criminal, te torna culpado automaticamente? É óbvio que não. Esses caras são mentirosos, são mau caráter. É por isso que tu, meu querido, da esquerda liberal, meu camarada, vem com a gente, não tem problema. Mas principalmente nós, da esquerda radical, a gente tem que combater o MBL dia sim e dia também. Porque esses caras são mentirosos. Eles são mentirosos. E nós temos a obrigação moral, tá? Nós temos a obrigação moral de combater o MBL. Ela recebe a denúncia envolvendo essas imagens do padre, sabendo que existem laudos que afirmam que era ele, e ela vai precisar se posicionar sobre esse tipo de assunto. A gente sabe muito bem como é que a imagem da Igreja Católica no mundo inteiro sobre esse tipo de tema. A Igreja Católica, ela é ferida quase de morte em sua reputação por conta de casos envolvendo crianças. Vocês sabem disso. Não vamos aqui, por que será, né? E por muitas vezes, como aconteceu nos Estados Unidos por muito tempo, eles tentam abafar o assunto. A Igreja Católica vai fazer isso aqui no Brasil? De fato. Se o assunto é grave, vale aquela máxima. A mulher de César não tem que apenas ser honesta, ela tem que parecer honesta. O caso é, no mínimo, estranhíssimo. E os casos anteriores são estranhíssimos. Essa é a imagem que a Igreja Católica quer passar? Segunda coisa, se a esquerda está abandonando esse sujeito, começa a ficar claro que o interesse nele era político. Nunca foi interesse vamos dizer, nos pruridos religiosos dele, nem no trabalho social que ele faz. Eu vou falar para vocês o que rola. No fim do dia, o interesse é o interesse sobre especulação imobiliária para uma possível intervenção no centro de São Paulo, que vem acontecer em alguma prefeitura. Me diz aí, Renan Santos, tu pode provar isso que tu tá falando? Porque é uma acusação bem grave. Você tá dizendo que o padre Júlio Lancelotti utiliza do seu trabalho social com as pessoas em situação de rua, na Cracolândia,
que ele alimenta, né? Que ele trata como gente, que ele está utilizando isso para especulação imobiliária, ele tem imóveis, tu tem como provar? Interessante, interessante. E algumas pessoas ficarão multibilionárias. Há essa política de destruição de uma determinada área, para depois uma intervenção nessa área urbana e tal. Sim, bem-vindo ao capitalismo, que tu tanto defende. Bem-vindo, gentrificação. Conhece? Bom, fruto do capitalismo que tu tanto defende. Especulação imobiliária, fruto do capitalismo e da concentração de propriedade privada nas mãos de poucos. Capitalismo. Seja bem-vindo. Tu tá conhecendo agora? Não tô entendendo. Com construção de prédios, reformas e tal, em que alguns grupos de empreiteiros vão ganhar dinheiro e outros não vão ganhar dinheiro. Porra, cara, vocês não são os defensores do livre mercado? Vocês não são aí os defensores do capitalismo? Tu tá descrevendo o capitalismo, meu filho. É isso. Esperava mais, hein? Não pensem que movimentos como o Movimento Sem Teto não sejam exatamente sobre isso. Sobre justamente a tal da especulação imobiliária que eles tanto atacam. Há interesses muito grandes nesse Tá, não, peraí. Tu tá me dizendo que os movimentos das pessoas sem teto, o MTST, o MLB, né, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é um baita movimento, que inclusive ano passado, final do ano, dezembro de 2023, nós ocupamos os mercados Carrefour no Brasil todo, foram mais de 20 estados. A gente conseguiu mais de 3.000 cestas básicas, né, para a população de periferia, para as famílias organizadas dentro do MLB. Tá? Tem cidade aqui no Rio Grande do Sul, bairro no Rio Grande, de cidade do Rio Grande do Sul, que se não fosse o MLB, até hoje estariam sem água encanada. Foi graças à organização das famílias moradoras daquele bairro de Eldorado que conseguiu junto à prefeitura, mas com a organização do MLB, tá? Conheça um MLB. Se você tem um problema de moradia, se essa é a tua pauta da tua vida, junte-se ao MLB. Conheça o trabalho espetacular dos camaradas que fazem a luta por moradia. Essa história toda. Isso se a gente não for para outra área. Porque como a gente viu nos Estados Unidos, no caso Epstein agora, pessoas com predileções estranhas em muitas áreas, elas costumam se reunir, elas costumam ser pessoas em posições de poder e parece que é uma proteção comum. Eu costumava achar isso teoria conspiratória. Depois que eu vi o caso do Epstein, agora que as coisas estão saindo, você me desculpa, eu não acho teoria conspiratória nenhuma. Mas, ainda mais quando eu vejo as reações que rolaram com relação àquele filme Sound of Freedom. Porra, um monte de burguês safado que ia numa ilha particular pra fazer putaria. Mano, é isso. Capitalismo de novo. Capitalismo, meu querido. Porra. Ah, Renan. Não, Renan. Não. A esquerda ficou indignada com o filme que tratava sobre abuso de crianças. Eu falei, nossa, Renan dos... Meu Deus, você é muito mentiroso e nojento, cara. Não tem nada a ver por ser um filme que fala sobre um homem que vai atrás de sequestradores de crianças e por isso que a esquerda não gostou do filme. Não tem nada a ver. Primeiro, a esquerda, né, não gostou do filme, entre aspas, por favor, né? Por quê, né? O autor, né, o autor do livro que se transformou em um filme, o protagonista, o personagem principal, na vida real, é um fundamentalista religioso maluco que estava envolvido em diversas acusações de estupro. Diversas acusações de estupro. Né? Então, existe um motivo para isso. Não é porque E sem falar que o filme quer dizer, né? A moral do filme é que a esquerda teria uma rede internacional de tráfico de criança. Meu querido, se uma coisa permite que exista tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de humano, chama-se capitalismo. Chama-se propriedade privada dos meios de produção. Enquanto uma pessoa puder acumular bilhões
essa pessoa vai comprar outras pessoas. E às vezes de forma bem literal. Aquela famosa, não é que eu acredito em bruxas, mas que elas existem, né? Começa a ficar um tanto quanto estranho. E aí eu peço pra você temperança e digo pra você, busque sempre a verdade. Não tenha medo de buscar a verdade sobre isso. O caso é muito grave pra fingir que é um maior problema na vida pessoal. Eu sou contra a invasão da vida pessoal das pessoas, mas o sujeito é um padre, ele fez um voto e aparentemente, se for verdade, ele, né, essas predileções dele estão cruzando algumas linhas, tá? Então, busque a verdade, entendendo que esse sujeito é um sujeito político, e entenda que nem todo mundo é feito do mesmo material. Lembre-se que o Arthur Duval tinha tudo isso na mão, num período eleitoral, sendo atacado e não fez uso em nome da verdade, mesmo com a perícia na mão. Deixa a justiça cuidar. Melhor a justiça cuidar do que eu falando como candidato. Sim. E lembre-se que o fato do Arthur ter trazido o Saturno em 2020 tem conexões e tem a ver com a própria cassação do Arthur. Vocês sabem, essas pessoas que cortina de fumaça defender o padre são as pessoas que ficaram indignadíssimas com o áudio do Arthur. Vocês acham que elas ligam pra isso? Vocês acham que eles têm algum tipo de preocupação humana ou moralista com alguma coisa? Chega a ser patético. A gente sabe, porque a gente recebeu recados naquele período de 2020, e essa é a revelação importante que a gente vai fazer pra você. Que falavam, vocês se meteram com gente que não deveriam se meter. O Arthur especificamente se meteu com gente que ele não deveria se meter. Deputados estaduais falaram isso pra gente. Fala, prova aí. A gente tá recebendo ligações de que a gente não costuma receber. Até que em 2023, ano passado, um ex-deputado estadual comentou isso com o próprio Arthur. Falando, cara, se meteu com aquele padre, você já estava no alvo há muito tempo. Eu não sei garantir, porque política ela é feita de muitos elementos, e o Arthur estava sendo cancelado nacionalmente, sim. Eu não sei garantir que o Arthur foi cancelado exatamente por isso, ou que o Arthur foi derrubado exatamente por isso. Mas eu posso colocar pra você... Tem nada a ver com áudio. Tem nada a ver com utilizar a ucraniana como plataforma... Os ucranianos, né? Uma guerra como plataforma eleitoral. Tem nada a ver. Tem nada a ver com áudio, né? Em que ele, novamente, falava, elas são fáceis porque são pobres, né? Em que ele te deu um exposed, né, meu querido Renan? Que tu gosta, né? Todo ano vai lá fazer um tour de blonde, né? Dadas as falas de todo mundo, que uma das razões para o Arthur ter perdido o mandato e dos deputados terem agido com tamanha violência, contrariando até a política interna que tem nas casas de autoproteção, foi isso. E isso dá o tom do poder que esse homem tem. Um cara com esse poder, com as posições políticas que tem, e se comprovado, com certas predileções estranhas que tem, esse cara deve ser tratado como uma abominação. E a sociedade brasileira vai precisar fazer uma escolha. Ou naturaliza isso, ou combate. Do jeito que tá a moral do brasileiro, tá mais fácil naturalizar do que qualquer outra coisa. É porque o problema é a moral, né? O problema do Brasil é que o brasileiro não tem moral. Não é um problema material, né? Não é falta de saúde, de educação, de saneamento básico, de emprego. Não. É moral. Tá te faltando moral, meu querido. Então, queridos, esse foi o vídeo de hoje, né? Infelizmente tivemos que assistir aí 13 minutos do Renan Santos mentindo, e não foi mentindo pouco, né? Inclusive, ele se contraria várias vezes no mesmo vídeo, né? Então, esse é o MBL. É isso, gente. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, e até a próxima. Valeu!